voltando aqui ao nosso tema, que é o medo da morte e a sua função pedagógica, a gente vai falar rapidinho aqui, tirar algumas tintas, né, bem de leve, sobre a percepção do budismo tibetano em relação à morte. Então, veja, o budismo tibetano é considerado um budismo raiz, né? Um budismo ortodoxo ainda, tradicional. Até porque, não sei se vocês sabem, mas o Siddhartha Gautama, né, o Buda, ele era hindu, né? Então muita gente às vezes pergunta, né, se ele era tibetano. Ele não era tibetano, ele era hindu, né? Então o budismo é oriundo da Índia. O idioma na época falado principal eles falavam sânscrito ainda, mas quando o Siddhartha resolveu, por meio da meditação, abandonar o apego aos bens materiais, né, que ele era um príncipe, né, abandonou o seu cargo e resolveu conviver com os menos favorecidos, ele não quis nem se relacionar com a alta classe social que seriam os empresários, né, os donos de terra, os fazendeiros, que tinham muitas posses, como também os sacerdotes, né, da época. Porque ele queria estar com a sociedade menos favorecida e mais humilde. E na periferia da sociedade indiana, o idioma que eles falavam era Pali, né? Então a maioria dos textos budistas foram escritos em Pali. Por quê? Porque Pali era uma língua da periferia, da zona rural, uma língua dos pobres, né? Era um dialetozinho, né, parecido com o sânscrito, porque o Pali é muito próximo do sânscrito, só que o sânscrito era uma língua culta, mais sagrada, né? E o Pali não, quem falava Pali era pobre, né? É como se fossem pessoas da zona rural, né, com aqueles sotaques, caipira. Então, Buda começou a primar por falar somente em Pali. E os textos que foram escritos também em Pali. Só que nas suas peregrinações, claro, né, como o Tibete é próximo à Índia, né, ali, porque o Tibete, o Nepal, a Índia, então tudo tão próximo ali dos Himalaias, daquelas montanhas, né? Então ele percorreu ali, mas o budismo tibetano ficou raiz, ficou mais fundamentado no budismo. Por quê no Tibete? Porque o Tibete é um pouco mais isolado do mundo. E a Índia não. A Índia se misturou, houve uma miscigenação muito grande. A tecnologia ocidental, né, o materialismo ocidental invadiu a Índia. E o certo é que se você for na Índia, você vai ver vários templos, cada um adorando uma divindade, mas não tem. Então, e existem vários segmentos, vários gurus, vários mestres, mas não existe, por exemplo, um presidente do hinduísmo. Não existe um guru que é o presidente do hinduísmo. Existe uma miscigenação, uma variedade de gurus, uma variedade de templos. Então, até o próprio a filosofia hindu e a religião hindu também caiu numa miscigenação ou num sincretismo religioso. Mas o budismo tibetano, por se isolar, então eles fundamentalmente conseguiram guardar alguns segredos, as 7 chaves, não se misturaram muito, então se mantém, vamos dizer assim, mais puro, né? Assim, entre aspas, porque eles valorizam e preservam a tradição antiga com unhas e dentes, né? Entre aspas. Então o que acontece? A forma dos tibetanos olhar para a morte é uma forma
muito interessante, porque eles não têm nenhum problema com a morte. Até porque para os tibetanos a morte não existe, né? Então a morte não existe. E isso foi uma surpresa para mim, por exemplo. Quando eu estive no Tibete, eu tive a oportunidade de aprender um pouco de meditação com os tibetanos. E uma das coisas que eu aprendi foi justamente essa forma de compreender a vida, no sentido de que não existe morte. O que existe são ciclos, né? Que se iniciam, que se desenvolvem e que terminam. Mas ao findar um ciclo, se reinicia o outro, porque o mundo, a natureza é movimento. Então o que significa? Então por isso que para eles, eles não usam muito esse termo, né, no Tibete, de falar em morte, só mesmo quando eles estão com os estrangeiros, com os ocidentais, que é uma linguagem que a gente conhece. Então eles usam esse termo, mas entre eles não, porque eles usam o termo desencarnar ou libertação, ou então o termo é liberação da prisão da matéria. Por quê? Porque a matéria, em certa medida, aprisiona o nosso corpo. Porque o que acontece? Nós temos a matéria e nós temos também uma alma, né? Uma consciência. E essa consciência, essa alma, está ligada ao nosso ego. O nosso ego está ligado à nossa alma. E quando a gente encarna, o que acontece? A nossa matéria, por meio do nosso ego, quer experienciar esse mundo da matéria mais condensada, né? Porque quando a gente fala o mundo da matéria, também é uma linguagem simbólica, porque até a matéria é uma energia, não tudo é energia, né? Com mais intensidade e menos intensidade, mais condensada, menos condensada. Mas o que acontece? Eles compreendem o quê? Que a nossa matéria, ligada ao ego, o ego busca apenas se satisfazer, ou seja, buscar o prazer e fugir do sofrimento. Por quê? Porque é por isso que a alma sempre está encarnando. Por isso que a alma sempre procura a matéria, porque por meio da matéria ela vai encontrar um certo tipo de prazer que não existe no plano metafísico. Então esse tipo de prazer mais baixo, né, um prazer de baixa vibração, está no campo da matéria. E aí eles dizem o quê? Que a alma, quando está completamente ligada ao superego, que aí o budismo tibetano transita pela psicologia e pela psicanálise, né? Quando eles falam que nós estamos ligados ao superego, o que acontece? O superego faz com que a gente tente ser correto, a gente tente a fazer as coisas dentro de uma determinada moral, obedecer às leis, querer ser puro, querer ser santo. E essa exigência é tão grande que a gente tenta se tornar Deus. Então veja, o humano ligado a esse fator psíquico, que é justamente o sensor do superego, faz com que a gente tente se tornar deuses ou divino, no sentido puro, superior, impedindo que a nossa alma se torne humana. Então veja, a alma, ela quer experimentar todos os prazeres desse plano. Ela quer vivenciar como humano, como matéria. Mas o superego diz, não, você tem que viver como Deus. E a gente não consegue viver como Deus, porque nós não somos. E isso, claro,
pode fazer com que a gente comece a virar seres, ao invés de ser humano que somos, cheio de falhas, né, qualidades e defeitos, a gente quer ser perfeito, sem ser. E isso vai gerando uma frustração tão grande e a gente vai vivendo a vida no automático. E o que isso significa? A gente vai começando a viver uma vida mecânica. Por quê? Porque a gente percebe, no fundo a gente sabe que a gente não consegue ser perfeito. No fundo a gente sabe que o fato da gente não conseguir ser Deus no sentido pleno, como a cultura ocidental nos ensinou, gera uma frustração e essa frustração é projetada nos nossos filhos. Porque ainda que sejamos imperfeitos, a gente quer que nossos filhos sejam perfeitos. A gente quer que o nosso marido seja perfeito, a gente quer que a nossa mãe seja perfeito, a gente quer que os nossos amigos sejam perfeitos, fruto de uma exigência do superego que a gente não deu conta de responder às exigências do superego, e aí a gente vai fazer o quê? Ter uma formação reativa, a gente vai reagir a isso projetando a nossa frustração de julgamento no nosso semelhante. E aí os monges tibetanos vão dizer que isso é apenas um apego. Por isso que o trabalho meditativo não é para desvalorizar o que é material, os bens materiais, a riqueza, não. Nós devemos usufruir de toda a natureza, de todos os bens que a gente, todo o benefício que a gente puder alcançar neste plano material. Agora, o que a gente deve se trabalhar é para desapegar. Desapegar dos afetos infantis, desapegar da religiosidade, desapegar dos nossos filhos, desapegar dos nossos pais, desapegar do nosso trabalho. Então veja, quando fala desapegar, não é que você não vai valorizar, que você não vai mais respeitar, não é isso. Você pode usufruir, deve conviver com as pessoas da melhor forma possível, respeitando, sendo paciente, sendo um ser humano melhor, mas sem aquele apego. Por quê? Porque o apego, no fundo, é uma espécie de controle. Então, no fundo, você quer se sentir que manda em alguma coisa, que você controla alguma coisa, no sentido de tentar ser o que você não é. Ou seja, nós nascemos, a nossa alma encarna para viver como humanos. E humanos erram. Os deuses também erram. Mas a gente acaba se distraindo pelas exigências sociais e culturais. E isso é um problema. Porque a gente começa a ser muito rígido com a gente começa a se cobrar por demais, e essa cobrança vai se refletir nas nossas relações. É por isso que no budismo tibetano o grande lance é você meditar, você entrar em contato com o seu próprio eu. Por exemplo, o Osho dizia que a meditação é uma busca para o retorno. Então Osho faz uma tradução interessante da palavra religião, porque a religião na nossa linguagem latina, né, vindo do latim, é o religare, né? Mas a igreja disse que religare significa religar o homem com Deus. Osho vai ter uma outra perspectiva. Osho vai dizer assim, não, o religare, praticar yoga, praticar meditação, ser um ser meditante, significa você se reconectar ou se religar consigo mesmo, com aquela pureza, com aquela paz, com aquela sabedoria, se reconectar com aquela clareza que você experimentou na sua essência, porque a nossa essência é paz, a nossa essência é amor. Dentro de nós, do âmago do nosso ser, é paz e harmonia. Mas a gente acaba se distraindo por conta da cultura, da sociedade,
e vai servindo aos nossos impulsos, né? Que o Freud chamou de id, para satisfazer nossos desejos, e o ego vai observando, captando muitas coisas. Se esse ego não estiver bem centrado, ele vai se distrair, ceder aos impulsos do id e vai se sabotar. Mas por que a prática da meditação tibetana nos faz nos reconectar com aquilo que é mais puro dentro de nós? Porque à medida que a gente vai pacificando a nossa mente, a gente vai conseguindo perceber como a gente funciona. Eu percebo se eu sou acelerado, de que forma eu aprendo, o que me frustra, por que eu me frustro, quais são as expectativas que eu crio e sem necessidade, quais são os pontos de calcanhar de Aquiles que existe em mim, que pode ser um tipo de orgulho, um tipo de vaidade. Então, o que eu estou querendo alcançar com isso? Então, esses padrões, a partir do processo meditativo, eu vou começando a me descobrir. Mas por quê? Porque eu estou focando em mim. Mas a sociedade ocidental, principalmente agora com as redes sociais, nos ensina o quê? A olhar para fora, a olhar para a vida dos outros. E não é só olhar para se comparar, a gente quer controlar a vida das outras pessoas. Em especial se essa pessoa for um amigo, se for um parente. Se a gente der um conselho para uma pessoa e ela não aceitar nosso conselho, a gente já fica chateado. Não vou te falar mais nada não, porque tu não quer me ouvir. Veja, isso é uma espécie de controle. De maneira inconsciente, eu quero exercer um controle sobre aquela pessoa para que ela faça o que eu estou dizendo. E uma vez que ela faz o que eu estou dizendo e consegue os objetivos que eu criei, uma expectativa na minha cabeça, se der certo, eu quero me vangloriar, quero me orgulhar. Isso vai me envaidecer, porque o que eu estou buscando? Me orgulhar. Não é nem querendo que o outro se dê bem, não é nem querendo ver o bem-estar do meu semelhante. Eu quero me sentir bem, porque eu estou tão frustrado. Porque se a gente pensar, quando a gente era pequeno, criança, adolescente, a gente sonhava muitas coisas. Qual desses sonhos a gente conseguiu colocar em prática na vida adulta? Quem de nós está trabalhando na área que a gente quer, fazendo o que a gente gosta? Entende? Mas por não se realizar, por estar sempre tentando agradar, por estar sempre tentando fazer o que o outro diz, e por ter medo de dizer não, porque a nossa cultura ninguém pode dizer não. Jesus diz, a vossa palavra é sim ou não. Mas para você ter coragem de fazer isso, você precisa passar por um processo de meditação. E a meditação é uma construção, tem que ser todos os dias. Todo dia, não tem que ser muito, você começa com pouco. Todo dia, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, no outro dia 8 minutos, e você vai devagarzinho se construindo, você vai se limpando aos poucos. Então, o que acontece? Então, eles compreendem que eles não precisam se comparar com ninguém. Então, eles começam a perceber quantas horas, por exemplo, por meio do processo meditativo, quantas horas eles precisam meditar, quanto tempo eles precisam dormir, que tipo de alimento faz mal e que não faz. Então, aqueles alimentos que fazem mal para o organismo deles, eles já evitam. Mas tem gente que não pode tomar Coca-Cola, mas ele toma. Ele sabe que ele não pode comer fritura, mas ele come. Então veja, o sujeito não está se observando. Ele não está percebendo os sinais que o corpo dele está dando. Por exemplo, que hora é melhor para você estudar? De manhã, tarde ou à noite? Que tipo de reação você tem quando alguém te critica ou quando alguém te elogia? Ou seja, isso, a meditação, quando a nossa mente vai sendo pacificada, a meditação vai nos permitindo abrir a mente para olhar os gatilhos que são disparados em nós e o porquê que estão sendo disparados. Vou falar uma coisa para vocês, gente. A pessoa que busca fazer esse processo meditativo todos os dias, dificilmente vai precisar fazer terapia.
É sério, porque todos nós temos um mestre interior. E esse mestre, ele nos orienta. Ele nos auxilia profundamente. Ele aponta o caminho, a direção. Agora, às vezes, a gente não quer ouvir. Às vezes, é teimoso. Então, o que eles compreenderam? Que a matéria tem que ser respeitada. A matéria precisa ser respeitada, precisa ser cuidada enquanto estivermos aqui, porque daqui a pouco isso vai passar. Então, e aí para isso eles desenvolveram um guia, assim como os egípcios no mundo antigo desenvolveram o livro dos mortos, né, para guiar no processo de transição para outra vida. Então existe um livro muito interessante, tibetano, que é o Bardo Thodol. Bardo Thodol é um livro, no Brasil ele chegou com o nome O Livro Tibetano dos Mortos, né? Mas no Tibete o nome desse livro é Bardo Thodol. Bardo significa transição e Thodol significa libertação. Então esse texto ele traz vários ensinamentos, várias orientações pedagógicas, e um dos itens que vão tratar justamente da morte também, um dos capítulos é o Dharma profundo da autoliberação através da meditação nos deuses pacíficos e irados. O que eles estão dizendo, querem dizer com isso? Deuses pacíficos e irados. Quer dizer que nós somos yin e yang. Nós temos passividade dentro de nós e também temos ira. Então, por meio da meditação, eu preciso dialogar com a minha ira e por meio da meditação eu vou dialogar também com a minha passividade. Então, vejam só, uma das coisas que a gente vai aprendendo também é, como disse o sábio Salomão, que há tempo para tudo. Tem pessoas que todo final de semana tem que ir para o baile, todo final de semana tem que ir no barzinho, todo final de semana tem que visitar os filhos, toda semana tem que estar não sei com quem, mas a pessoa nunca tira um momento para ela. Por exemplo, quando você começa a fazer sadhanas, começa a fazer práticas espirituais por meio da meditação e do yoga, você começa a reservar mais tempo para investir em você. Então vai ter tempo que você vai se recolher, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Vai ter tempo que você vai parar de assistir séries, filmes, novelas. Você vai sair das redes sociais por um tempo. Você vai se comunicar só o necessário com o mundo externo para focar em você, para se realinhar, para alinhar os chakras, se reabastecer. Mas tem gente, aqui no Ocidente, quando você se recolhe para fazer um sadhana, muitas pessoas falam assim: será que fulano não está depressivo, hein? Fulano não está saindo, fulano não está indo mais para os eventos, mais para as festas, fulano não vejo mais não sei o quê. Então veja, geralmente uma pessoa que se trabalha de verdade, que investe nela, ela sempre vai precisar de um período para se afastar, não só de eventos sociais, como até da própria família. Ele precisa ter um tempo. Por quê? Porque se tem seres que são muito tóxicos, são os nossos parentes. Por quê? Porque não é que os nossos parentes sejam ruins, é porque a gente não aprendeu a lidar nem com a gente, quanto mais com eles. E esses períodos de retiro, de recolhimento, vai fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos, para quando a gente retornar à convivência, a gente vai voltar com uma visão mais ampliada de como que a gente vai lidar com determinadas situações sem se apegar. E o apego é o que traz o sofrimento. Muitas pessoas falam que o Buda disse que o que traz sofrimento aos seres humanos é o desejo. Não é o desejo, simplesmente. É o desejo não realizado. Então, se você tem desejo em alguma coisa e não consegue realizar aquilo, você se frustra. Por quê? Porque você se apegou ao desejo.
Então, se você começa a fazer um trabalho no campo meditativo, você vai começar a se desapegar de questões mentais e questões emocionais. Então, quando alguém estiver sofrendo, você não vai absorver aquele sofrimento para você porque você não se apegou. Você está neutro. Você nem diz que aquilo é bom e nem que é ruim. Aquilo simplesmente é. E você tem consciência que aquela dor não é sua. Já viram aquele ditado que nós somos os melhores médicos para os outros? Então, quando alguém está com uma dor, quando está doente, a gente tem um remédio aqui e ali, tá? Mas quando é para a gente já dá uma parada. Então, eles entendem, desde criança, eles já vão ensinando as crianças a meditar, e a ensinar as crianças já a ler esse livro, o Bardo Todol, já prepara a pessoa a vida toda, desde a criança, a adolescência, a juventude, a vida adulta, porque esse livro é que vai dar a consciência necessária no processo do desencarne. Por exemplo, nesse processo de meditação, quando eles estudam esses livros, eles aprendem o quê? Eles aprendem como é que eles vão fazer para desencarnar de maneira consciente. Então, num processo meditativo profundo, que é chamado de um estado búdico, né? Um estado de iluminação, eles entram numa viagem astral lúcida e conseguem se projetar para o futuro para saber quando eles vão morrer. E o que acontece? Mas não é essa linguagem, estou usando essa linguagem de morrer aqui no Ocidente, né? Quando eles vão desencarnar, quando que a alma vai se libertar da matéria. Então eles sabem, então quando um monge que pratica meditação, estou falando isso porque nem todos os monges praticam meditação, tá, gente? Só acho que isso é bom deixar claro. Porque a gente pensa que todo monge tibetano ou hindu, seja lá o que for, eles meditam. Não, nem todos. Mas aqueles que levam a sério e estudam Bardo Todol, que é um livro pedagógico de transição, eles sabem quando eles vão falecer, então eles chamam o discípulo mais próximo, aqueles mais próximos, e falam: o meu desencarne será no dia tal, na hora tal. E quando eu fizer o retorno, eu vou nascer no vilarejo tal, numa família tal, que tem o nome, o sobrenome dessa família é tal. Eu vou nascer com um determinado sinal que é para vocês me reconhecerem. É assim que eles sabem quem é o futuro Dalai Lama. Por exemplo, todo o futuro Lama, o Dalai Lama, quando se chama Dalai Lama, como se fosse o Papa, né, da Igreja Católica. Por exemplo, quando o Dalai Lama morrer, antes dele morrer, ele já fala para os discípulos: olha, quando eu for desencarnar, vou desencarnar no período tal, no dia tal, vou nascer no vilarejo tal, e para que vocês saibam que sou eu vou apresentar um determinado sinal em determinado lugar. Pode ser na cabeça, pode ser no rosto, pode ser na perna, pode ser nas costas. Então ele já traça todo o mapa. Como é que ele sabe? Porque ele faz uma viagem lúcida, é uma viagem astral. Ele entra num transe meditativo, vai para o futuro, trabalha todo o processo, vê todo o mapa, como é que vai ser o período direitinho que vai reencarnar, porque eles falam a data, daqui a 1 ano, daqui 2 anos, enfim, ou daqui 2 meses, daqui 6 horas, às vezes é horas. Quando o espírito é muito elevado, ele não demora muito tempo. Quando o espírito é um pouco infantil, ele pode demorar 1000 anos para retornar. Mas se essa alma for elevada, for uma alma adulta, em 1 hora ele já está de volta. E aí, quando isso ocorre, os próprios monges, a liderança tibetana, vai até o vilarejo para explicar para a família o que está acontecendo, né? E eles fazem alguns testes, aí a família entende, e a família faz o quê? O menino de 5, 6 anos, porque ele tem que passar por um período de desmame,
abre mão da criança e doa a criança. E nunca mais ela vai ver essa criança. Nunca mais o pai e a mãe vai poder visitar a criança. A partir daquele momento que a criança é entregue, ela vai ser exclusiva do monastério para servir ali. E eles nem vão ter direito de ir lá, que é para justamente não interferir no processo de desenvolvimento. Porque essa criança já vai começar a meditar, ela vai começar a ler os textos sagrados, vai ter alguns mestres para trabalhar nela. Isso já quando criança, você fala assim, mas para quê? Se ele já é a reencarnação do último Dalai Lama. Para que ele possa recobrar a consciência da vida anterior. Porque quando a gente... Oi. Mas a sociedade tibetana já sabe, né? Então, quando acontece isso, como diria, a família gosta, né? A família, ou não? É assim, ó. A família tem consciência disso, sabe que é um processo, mas geralmente esses líderes, esses grandes gurus, eles sempre nascem em famílias mais distantes e geralmente essas famílias vivem a tradição, mas não têm um nível de espiritualidade elevado. E isso é um grande teste para a família, porque qual a mãe e o pai que cria a criança, ganha todo o amor ali, porque já entra no campo afetivo, né, emocional e mental. E aí vai ter que abrir mão. Aí do nada chega uma comitiva e fala assim, olha, esse é o Dalai Lama e nós vamos dar 1 hora para você se despedir, a partir de agora já acabou, já era. Então, quer dizer, você tem 1 hora para desapegar emocionalmente, mentalmente. Então, assim, claro que pelo fato de ser uma cultura treinada, isso facilita o processo. Mas ainda assim, os pais sentem esse impacto. Só que o mais interessante disso, Judete, é que até hoje nunca se teve um relato de crianças indo obrigadas. Elas entendem a missão e elas vão. Só que elas não lembram ainda. É por isso que quando chega no monastério, ele vai ter todo um estudo, um treinamento. Na verdade, a maioria dessas crianças nem sabe ler ainda, escrever, então eles vão estudar, né? Ter uma boa educação, ter contato com vários livros, outros idiomas. E nesse processo meditativo e tal, de instrução, ele vai começando a recobrar a consciência. Né? Então vejam só. Aí você fala assim, só que a coisa não é tão simples como eu estou falando para vocês. Por quê? Porque quando, ainda que você no plano astral já saiba de tudo que vai ocorrer, quando você desencarna, não é só chegar e seguir os passos. Você tem que lembrar do que você estudou, você tem que lembrar da sua missão e você tem que fazer de tudo para concluir a missão, porque vão ter obstáculos também no plano astral. Existem forças no plano astral para impedir que você nasça numa determinada família, que todo o plano saia de acordo com foi planejado. Todo aquele planejamento, todo aquele projeto. Então, existem os guardiões que vão auxiliar, né? São os batedores, os guardiões que vão auxiliar essa alma nesse processo de transição, que no budismo tibetano, até no Bar do Todol, é chamado de período de intervalo. Vejam só, período de intervalo é um período onde a consciência da pessoa será guiada entre o desencarne e o próximo renascimento. Só que entre o desencarne e o renascimento já existem seres de baixa vibração que estão aguardando para atrapalhar o processo. E não é só atrapalhar no sentido de atrapalhar porque são ruins, não.
É porque um ser que desencarna com muita luz vai atrair seres de baixa vibração, como quiumbas e tudo mais, querendo um pouco daquela luz, para atrapalhar o processo. E nesse estado, essa alma, ou essa grande alma iluminada, né, vamos dizer assim, ela não pode cair na tentação de querer se aproximar demais desses espíritos para poder tentar auxiliar. Porque ele pode ser agarrado e ser impedido nesse projeto, de concluir o projeto. Por quê? Porque no plano astral tem um monte de seres trabalhando. Mas esse que desencarnou, que estudou o Bardo Todol, ele sabe todos os passos. Existe um mantra, Judete, mesmo no mundo astral, ele vai ter que recitar os mantras corretos, os mantras adequados, ele precisa memorizar. Por isso que tem que estudar, é todo dia estudando, porque ele tem que memorizar os mantras certos. Se ele, por exemplo, quando ele chegar num determinado portal, o guardião vai estar lá e só vai permitir que ele passe se ele recitar o mantra da forma como foi passado para ele, porque o mantra é um código de acesso. A mesma coisa ocorre no livro dos mortos do Egito Antigo. Existe 42 mandamentos, porque existe 42 portais, que quando a pessoa desencarna, a pessoa vai ser guiada no mundo dos mortos, e em cada portal ele vai ter que saber ele vai ter que lembrar de cabeça qual é o mandamento por completo para recitar. A recitação é cantada, não é falada, é cantada. Se ele não souber recitar por completo ou errar, ele não pode passar. E isso impediria que o projeto, que tudo aquilo que ele falou acontecesse no período certo, na época certa e na família certa. Se ele se atrasar, ele vai ter que reencarnar em uma outra família, em um outro lugar. E isso vai dificultar o reconhecimento ou a localização dele para os monges, que ele falou onde e quando nasceria e qual família viria. E se isso demorar, um outro monge mais elevado que domina a técnica vai ter que entrar em transe, em estado de meditação profunda, entrar no mundo astral para coletar informação, para saber a localização. É uma espécie de GPS no astral. Então, porque no mundo astral tudo é mais ampliado. Vocês acham que o GPS foi criado? De onde que veio essa ideia do GPS? Do mundo metafísico, de uma inteligência superior. A inteligência artificial veio de onde? No mundo antigo já existia inteligência artificial. No mundo antigo já existia holograma. Vocês sabiam disso? Por exemplo, quando a Bíblia fala que há aparição de anjos, de seres sobrenaturais que apareciam para os profetas, boa parte deles não eram seres reais, eram apenas hologramas, era apenas uma imagem que aparecia, transmitia a mensagem e desaparecia. Que isso é chamado na teologia de teofania, ou seja, uma aparição. Mas por que muitas divindades faziam isso no mundo antigo? Para evitar ser capturada. Porque algumas divindades que não usufruíam de armas poderosas, principalmente aqueles que eram apenas mensageiros, se eles se encontrassem pessoalmente com um mago, o magista, se fosse de alto nível, poderia capturá-lo, aprisioná-lo na matéria. Então ele não conseguiria se desvencilhar da matéria e voltar para o outro estado, incorpóreo. Então, a partir daí, muitos deuses tecnológicos começaram a criar hologramas para evitar serem capturados ou ser feridos, quando estivesse aqui nesse plano físico, no plano da matéria. E a partir daí começa a se passar essa transmissão de conhecimento para o ser humano. Então toda essa tecnologia que a gente vê aqui é uma tecnologia avançada de outros seres. Então, tá entendendo, Mazé, o que eu estou tentando dizer aqui?
que nesse período, que é chamado um período de intervalo, existe todo um processo de recitação de mantra. É mais ou menos como os pastores fazem na igreja, quando eles estão pregando. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. E no versículo 2 ele diz: na medida que você julgar o seu semelhante, você também será julgado. Ele dá, entende? Então assim, você aprende isso, você decora isso, para no período de intervalo, que é do desencarne ao renascimento, você passe toda a sua trajetória e seja aprovado. Não é assim bagunçado, desencarnei, já vou encarnar de novo. Muita gente pensa que é assim. Não, não é assim não. No plano metafísico astral também tem testes, tem provações, e você também continua sendo desafiado, porque o desafio é para que você evolua ainda mais. É tipo quando a gente tem um filho rebelde. Vamos imaginar que você tem um filho rebelde, que esse filho só te dá trabalho. Aí você fala: não sei o que eu faço mais com esse menino, meu Deus, que ele não me ouve. Esse menino está ficando velho, não toma jeito. Na verdade, eles ensinam que esses filhos que dão muito trabalho para os pais, na verdade, são os professores dos pais. A gente tem que prestar muito bem atenção nesse tipo de comportamento, porque o que esse tipo de comportamento dos nossos filhos estão tentando nos ensinar? Se é ter mais paciência, né? Se é ser mais flexível, né? Entende? Porque esse tipo de coisa que nos afetam, quando a gente começa a olhar para isso com mais carinho e não com raiva e ódio, isso vai permitir que a gente cresça mental e espiritual, psicologicamente também. Então a gente se torna um ser humano muito melhor, muito maior. Mas enquanto esse comportamento estiver nos afetando profundamente, isso significa que nós estamos sendo reprovados nos testes. Por isso que a ideia é que a gente possa se trabalhar ao ponto de não permitir mais que o outro nos afete. E se perguntar: por que eu permito que esse outro me afete tanto? Aí vai resumir numa coisa: apego. E por que nós temos a necessidade de se apegar a alguma coisa? Controle. Tudo é por conta do controle. A gente quer porque quer controlar alguma coisa. A gente entra em pânico quando descobre que não estamos no controle. Mas os tibetanos, eles têm essa consciência de que não estão no controle, então eles aceitam esse ciclo do samsara, que é morte e renascimento, nascimento, vivência e renascimento. Então eles já aceitam isso, já entendem, porque eles sabem que se eles conseguirem evoluir, vai chegar um estágio que eles não precisarão mais para vir esse plano, eles vão para outro planeta mais evoluído. Então o que acontece? A gente tem 3 oportunidades para evoluir. Se depois da terceira reencarnação a gente ainda continuar vindo para cá, ou é porque a gente não está se trabalhando como deveria. Segundo, ou no período do intervalo a gente está sendo enganado pelos senhores do karma. Vejam só, os senhores do karma, aí é uma coisa interessante, porque nesse período de intervalo, entre o desencarne e o próximo renascimento, a próxima encarnação, antes de reencarnar, de ser inserido ali no útero da mulher, a alma precisa assinar um contrato com o Senhor do Karma. O Senhor do Karma apresenta o contrato e fala: você fez isso, isso, isso e isso, e quando você reencarnar de novo, você vai passar por essas provações aqui. Você assina embaixo. Se a pessoa não evoluiu a sua mente enquanto estava aqui, ele vai acreditar que tudo aquilo é responsabilidade dele e ele já vai aceitar de uma vez. Mas se a pessoa tiver clareza mental, se é uma pessoa que se trabalha, que todos os dias ela se trabalha, ela não só medita, ela ora também, ela busca a orientação dos amparadores espirituais,
essa pessoa terá maior clareza, não só no período de intervalo, para saber o que deverá fazer nesse período, como também não vai aceitar determinadas listagens de acusação que alguns, não todos, alguns senhores do karma fazem. Porque existe alguns senhores do karma que não são tão sérios como a gente pensa. Existem situações em que alguns senhores do karma estavam com uma dívida e ele transfere essa dívida para uma outra alma pagar por ele. Aí você fala assim, mas isso não é justo. Por quê? Porque você aceitou. Então, se você aceitou, você vai ter que assumir a responsabilidade. Então, estudar as escrituras é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho o livro dos mortos, né, do Egito Antigo, tenho o Bardo Todol também, que é o livro tibetano dos mortos, e estou estudando, entende? Inclusive, naquele meu livro, Podemos Confiar na Bíblia, eu cito alguns mandamentos do livro dos egípcios, o livro dos mortos do Egito Antigo, contestando alguns mandamentos que Moisés citou lá na Bíblia, né? Porque já existia muito antes de Moisés, no Egito Antigo já existia. Então, esses mandamentos são mandamentos pedagógicos que vai ajudar o sujeito nesse período em que a consciência dele, ele não está mais no corpo, a consciência dele está transitando. Porque até no livro dos mortos e no Bardo Todal também fala que nós temos duas almas, uma alma superior e uma alma inferior. A alma inferior, ela fica na matéria, ela vai se dissolver na energia da matéria, mas a superior é a consciência, que vai fazer todo o trabalho nesse período de transição. Entende? Agora, se você não ajudou, falando um pouquinho da mitologia iorubá, se você não se ajudou quando estava na matéria, ajudou a sua alma, o seu eu duplo, né? Se a sua cabeça aqui, a sua alma estava aqui na terra inferior, não ajudou o seu eu duplo superior, quando tua consciência estiver nesse período de intervalo, como é que o teu eu superior, essa outra alma, vai poder te auxiliar se você não fez por onde? Você não tem crédito. Você foi completamente sujo. Eu vou depois tirar um momento para falar para vocês como é que a gente se limpa das sujeiras mentais, psíquicas e emocionais que ficam no nosso sistema. Tá? Isso é um dos motivos pelos quais muitas pessoas fazem terapias e mais terapias e não conseguem se libertar, fica repetindo os mesmos padrões. Então, por isso que eles precisam meditar, precisam fazer atividade física para libertar a matéria, para dissipar dentro da matéria e de forma energética essas sujeiras, essas falsas crenças, para que a gente possa fazer o quê? Ter leveza para cumprir toda a missão. Porque se eu desencarno com raiva, magoado, eu vou levar esse lixo emocional, minha consciência vai levar, e isso vai pesar no período de intervalo, isso vai me atrapalhar. Então eu estava predestinado para nascer numa família e vou ter que ir para outra. Porque o nível de consciência era baixo. Me puxou, eu fui atraído para uma outra coisa. Eu fui tentado e cedi à tentação. Então, boa parte deles desencarnam felizes, preparados já para a próxima vida, porque eles sabem que na próxima encarnação eles vão fazer de novo todo o processo, começar desde criança, já o processo de meditação, de estudo, de prática, e vão recobrar a consciência da vida anterior. E aí, por que eles precisam recobrar? Porque eles querem dar continuidade, no preciso de esclarecimento mental, de clareza, dar continuidade de onde eles pararam. Porque eles recobram a consciência do que fizeram. Então eu parei aqui, estava nesse nível, sei quem eu sou, então eu vou dar continuidade nisso. Todos nós podemos acessar memórias de vidas passadas. Todos nós podemos. Ele fala assim, tá, mas quando a gente nasce a gente esquece. Claro que a gente esquece, porque nesse renascimento da matéria, a parte biológica, ela não consegue capturar as memórias, porque as memórias são
elétricas. Então, nós temos uma fusão de eletricidade e magnetismo. Só que o nosso físico, a parte biológica, não consegue trazer na hora do nascimento todas as memórias eletroenergéticas. Não consegue trazer para onde? Para a consciência. Mas elas estão lá porque por meio da eletricidade, por meio da energia, as nossas células, o nosso sistema, ele tem essa memória. Mas ele é como se estivesse desativada, esperando que a gente possa ativar. Mas como é que eu vou ativar se eu só penso em trabalho, lazer, boemia, cachaça, sexo, maconha, sei lá o que for. Eu fico tão focado nisso. Só que quando eu falo isso, gente, eu não estou falando isso no sentido de julgar as pessoas que fazem isso, tá? Eu estou dizendo é que a gente está tão apegado, a gente fica tão desesperado com essas distrações aqui humanas, né? A alma, né? Tem tanta coisa para viver, eu vou morrer e não faço nada. Não está fazendo nada mesmo. Está escravo, né? É só escravo. Mas se você tira um tempo para você, você entra num estado do vácuo, do vazio. Quando a gente estuda física quântica, a gente vai perceber o quê? Que dentro das menores partículas existe só o quê? O vácuo. Uma energia, um vazio. Quando você entra ali, a sua mente desapega de tudo. Porque como é que a gente... Nós não conseguimos pensar, gente, sem ser por meio de imagem. Já prestaram atenção nisso? Todo pensamento está ligado a uma imagem. Mas no processo de meditação você consegue desapegar da imagem. Mas o seu pensamento não para, porque o que guia o pensamento é a eletricidade. Ele está circulando. Mas no momento em que você entra nesse estado meditativo, porque imagine uma esfera. Por exemplo, Exu é uma esfera. Se for um Exu de cabeça, se você se conectar com ele na meditação, a sua mente, o seu sistema se dissocia das imagens, de tudo aquilo que a gente aprendeu, e você começa a girar como ele. Você começa a se tornar uma esfera, você começa a se tornar um só com essa força, sem pensar em nada, em coisas boas e nem ruins. Quando eu falo sem pensar em nada, não é que o pensamento paralisou, é que desapegou das imagens. E aí não tem mais julgamento. Entende? Estão compreendendo? Por exemplo, se eu falar para vocês, o que é um elefante rosa? Na sua cabeça já veio a imagem de um elefante rosa. Mas nesse estado, é um estado de desapego imagético, emocional e físico. Então, para esse grupo específico do Tibete, é um pouco mais fácil porque desde criança eles já são treinados, eles são preparados a vida toda para esse período de intervalo, que é onde a consciência é guiada pelo labirinto astral, passando pelo umbral, pelo limbo, até chegar ao destino final. Mas lembrando que mesmo do outro lado existem muitas tentações. E você vai ter que vencer também essas tentações. E conforme a gente for caminhando na nossa jornada, nós vamos ter uma oportunidade de fazer essas práticas, tá? Para quem quiser experimentar. Por que eu falo isso? Olha só, eu já ajudei 7 pessoas com essa prática a desencarnar feliz. Mas assim, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Uma dessas pessoas me chamou e queria fazer uma espécie de eutanásia, né, assistida. Então esse tipo de eutanásia, por meio da meditação, não é suicídio. Agora, quando a pessoa está depressiva, é suicídio. Por quê? Porque você quer aniquilar a si mesmo. Então, a pessoa me procurou e eu falei assim, olha, é o seguinte,
vamos trabalhar um processo terapêutico meditativo por 3 meses. E depois que você melhorar, se você ainda quiser partir, já vai ser uma partida consciente, não é pela dor, não é porque você está sofrendo, você vai no estado de paz. Passado o período de 3 meses, a pessoa estava completamente radiante. Completamente radiante. E eu até imaginei que a pessoa não ia querer mais partir. E perguntei da pessoa, você quer partir? Ah, quero. Só que agora o objetivo é diferente. Então eu disse para ela, nós vamos trabalhar mais um mês. E se os amparadores espirituais falarem que realmente chegou o momento, que você já está preparado, você já se desligou de todas as energias que estão no seu sistema, no seu destino, vamos lá. E foi dito e feito. Então com 4 meses a pessoa foi e foi feliz. Só que a partir da 7ª pessoa eu parei de fazer porque a família não entendeu e então moveu uma ação contra mim. Aí eu fiquei esperto, né? Porque em certa medida eu na época eu não tinha pensado nisso, mas foi um pouco de ingenuidade da minha parte de não mensurar isso, né? Porque no Ocidente a gente tem uma outra compreensão em relação a isso. Mas se você tiver de ir, quiser se despedir, se desapegar desse plano, tem que ser não porque você quer fugir. Né? Eu falo isso por experiência própria, eu também já quis fugir. Né? Mas aí algumas pessoas, alguns seres me falaram, cara, isso não é apenas orgulho, né? Egoísmo? Aí, puta que pariu, é verdade. Então, vamos lá. Então, então, o grande lance, resumindo, né? É que, para eles, esse processo é um processo completamente natural e eles vão felizes, radiantes e completamente confiantes. Por quê? Porque eles passam a vida toda estudando, internalizando os mantras, as respostas que eles vão dar para os guardiões quando forem questionados no plano astral, no plano metafísico, né? E agora para a gente que não é treinado já é mais difícil, né? Então, eu não sei, eu acho que eu já até contei para vocês, né? Uma vez eu estava no plano astral fazendo uma missão e eu me encontrei com algumas pessoas, até pastores cristãos que tinham desencarnado. E eu perguntei o que eles estavam fazendo lá. Eles falaram, olha, nós estamos aqui ainda aguardando a vida de Jesus. O que isso... Para mim foi uma surpresa, eu fiquei assim, mas como assim? Né? Por quê? Porque isso significa o nível de consciência baixo dessas pessoas. Eles estavam só parados. Então alguns amparadores foram tentar auxiliar, eles se recusaram. Eles falavam assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, Satanás. Então eles xingavam os seres que queriam ajudá-los a evoluir, a continuar progredindo. Então eles estavam parados. Então da mesma forma que existe uma pessoa que dá que estaciona no plano físico, existe pessoas que estacionam também no astral. Entende? Outra coisa que é interessante a gente lembrar é que quando a gente encarna, na próxima vida, não tem essa da gente voltar pior do que já foi, né? Porque a gente não regride, né? A gente sempre está em progresso. O que acontece é que você pode voltar estacionado, estagnado. Então é diferente você voltar estagnado do que regredir, né? Agora, nesse estado de estagnação que você volta, que é o que você parou, você pode se sujar ainda mais, né? Mentalmente, energeticamente, emocionalmente, do jeito que você quiser. Tudo bem, crianças? Podemos participar então para a cultura Guarani. O Hermógenes levantou a mão. Fique à vontade, Hermógenes. Teu microfone está desligado. Parabéns, Eliseu. Hoje você veio com a iluminação maior.
Estou me deparando aqui tentando digerir a física quântica, e aí quando a gente começa a fazer esse esforço, isso aí tudo a gente recebe de forma bem natural. E assim eu estou me tornando uma pessoa de certa forma áspera, até mesmo no meio associativo. Isso que eu queria que você me desse uma dica, que são duas. Uma é essa. Eu estou me tornando uma pessoa muito áspera e crítica, né? Quando a gente vê que aí todos se associando àquele demônio, aquela coisa com a foice chifruda, dos olhos vermelhos, que vem a tentar, né? Lógico que tem os obsessores, umbral e tal, etc. Mas aí quando a palavra poderosa cão, diabo, se é falado, né? Menino, tu tá com cão nos coros. Você fica assim, porra, quem é que tá com cão aqui? É eu ou é você? Isso me deparei com um religioso, né, de alto grau, e ele olhou pro anel. Você sabe que você está com cão, porque você está representando através desse anel. Eu disse, pois é, cara, esse anel eu comprei lá no Furquicão e eu benzi ele lá no Papuco. Sério? Sério. Então, assim, ele não esperava uma resposta dessa. São coisas irônicas que a gente vai quebrando o patamar. Mas está difícil de eu lidar com isso, Eliseu. E eu não sei qual seria a estratégia melhor. De você ficar oculto, não responder e passar, né? Ou você entrar com certas formas irônicas. Essa é uma das perguntas. Como é que eu poderia me dar com esse tipo de pessoa? Porque conforme eu estou avançando nesse estudo, eu estou me tornando essa pessoa distanciada desse atoísmo, dessa pregnação em que as pessoas estão, né, subsidiadas pela sua religiosidade e, de certa forma, a gente vê muita ignorância. Não sei como é que eu vou lidar com isso. A outra forma é o seguinte, eu me deparei assim, e até agora eu estou querendo encontrar uma resposta. Que luz seria mais forte do que a luz do sol, né? Porque quando você começa a entrar nesse campo quântico, você percebe que a luz do sol ela não é tão forte como a gente imaginava. E aí a gente começa a perceber que o nosso planetazinho, ele não passa de um grão de areia num universo aí de vários cosmos, né? Em que cada um tem uma lei diferenciada, e que dependendo da nossa construção, essa viagem astral vai para um planeta melhor, né? Ou uma mais densa, enfim. Fora os nossos desmantelos que a gente tem aqui, de quando sai do corpo, né? Larga a matéria, você fica estagnado aí num buraco qualquer aqui do mesmo planeta, esperando Jesus descer, né? É uma ignorância muita, enfim, grande demais para você se ater e aí esmiuçar isso. Eu não sei como lidar com isso, né? Eu estou com uma resposta que aí assim, hoje me deparei com uma congregação religiosa em que a incidência de adolescentes com DST e gravidez na adolescência é muito alta. E essa crença não quer desenvolver educação nenhuma, né? O que se fazer dessa estratégia? Eu disse, olha, vamos calar, né? Mas calar seria a melhor oportunidade, enquanto a gente, o ser espiritualista, que tem uma visão, né, mais aberta da evolução espiritual, nós vamos se manter calado mediante um negócio desse. E são as duas respostas. E como eu lidar, essas são as duas perguntas que eu estou fazendo para você. E a outra é a questão das viagens astral, que aí eu vou querer saber também mais detalhado como é que você trabalha isso. Ok? Tá. Veja, esse processo que você está percebendo, irmãos, é um processo muito natural, sabe? Quando a gente... Eu não vou dizer assim... Quando a gente começa a evoluir, porque a gente já está evoluindo há muitos anos, né? Há gerações a gente já está evoluindo.
Mas assim, quando a gente começa a transitar em outros níveis, receber novos insights, né? Clarezas vão vindo, e essas clarezas elas são muito pessoais, os insights são muito pessoais. E eu imagino que você já deve ter tido vários insights dos quais você nunca nem partilhou com outras pessoas, nem com a sua mulher, que é a mais íntima sua, né? Porque tem coisas que é para você, né? Tem coisas que é muito particular, e que você fica, caramba, né? Tem coisas que devem ser partilhadas e outras não. E quando a gente começa a avançar ou aumentar a percepção, realmente a gente fica um aspecto um pouco rude. Por quê? Porque certos tipos de alimentos se tornam intragáveis. O seu organismo, o seu sistema, não é só o sistema biológico, o seu sistema energético, psíquico e emocional não consegue mais nem engolir, quanto mais digerir, entende? Então não chega nem na garganta, você já quer vomitar. Por quê? Porque você está em processo de transição, saindo de um lugar para o outro. Então é como se você estivesse dizendo, olha, eu já saí daí. Então eu não quero mais perder o meu tempo com isso, né? Então você não consegue suportar mais isso. Só que isso também é um tipo de teste, irmãos, dentro do processo de expansão da consciência. Por que é um tipo de teste? Porque o universo também quer saber como é que a gente lida diante da ignorância do outro. Por quê? Porque um dia a gente também passou por essa fase. Agora, em relação a quando alguém vem com uma situação desagradável, ou cuspindo ignorância, achando que é uma pessoa sábia, ou que é o detentor da sabedoria e da salvação, você deve se perguntar: será que eu devo continuar agindo com ironia como eu já fazia? Ou eu posso optar por outra estratégia para lidar com pessoas mais ignorantes do que eu? Porque veja, essa ironia é um padrão que você usa há muito tempo. Então você tem que se perguntar: será que vale a pena eu continuar sendo irônico? Ou será que diante de determinadas situações eu devo ficar calado e sair fora, só me afastar? Ou seja, não vou perder o meu tempo, gastar a minha energia, nem gastar a minha ironia numa situação que não vale a pena. A gente não vai chegar a lugar algum. Por exemplo, o sábio Salomão, no livro do Provérbios, ele diz assim: não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que você não se iguale a ele. Né? Então, ser irônico em certos momentos cabe, mas em certos momentos, como eu te disse, você tem que se perguntar: será que cabe mesmo? Será que vale a pena eu responder isso para essa pessoa? Né? Porque a gente vai chegar aonde isso? Será que eu estou tentando usar de ironia para satisfazer o meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade? Porque assim, da mesma forma que alguém vem arrotando certeza, sabedoria, condenação e etc. para cima da gente, às vezes, no alvorar dessa sapiência que a gente está recebendo, essas fagulhas de iluminação que a gente está recebendo, às vezes a gente devolve também com arrogância, porque no fundo a gente já passou dessa fase e a gente se sente melhor do que esse sujeito. Então o teste seria: eu acho que eu vou me conter, eu não vou devolver na mesma medida, nem com ironia, nem com nada, só para ver como é que eu me saio. Porque no fundo o teste é para a gente, não é para ele. Agora,
Se a gente está evoluindo cada vez mais, está buscando, está se dedicando mais, e está permitindo que determinadas situações ainda nos afetem profundamente, aí a gente volta a se perguntar, por que que isso está me afetando tanto, isso está me incomodando tanto? Será que eu preciso me trabalhar um pouco mais? Será que eu estou me sentindo também melhor do que esse sujeito? Ele se sente mais do que eu? E eu também, será que estou me sentindo mais do que ele porque estou captando algumas coisas que ele não está? Agora, você pode usar a sua ironia, como você gosta de fazer, se quiser, é claro, ficando na sua e se fingindo de bobo mesmo. Por quê? Porque você não precisa mostrar nada que você sabe, né? Mas o grande lance é, eu quero continuar com essa estratégia? Se você pensar, se a resposta for, eu quero continuar com essa estratégia, você faz outra pergunta. Por quê? Onde é que eu quero chegar com essa estratégia? É só para me envaidecer? Porque assim, ó, quando a gente ironiza alguém, no fundo a gente se sente bem. Por quê? Porque no fundo a gente fez o outro de idiota. Entende? No fundo foi isso que aconteceu, né? Mas não quero dizer que a gente tem que ser perfeito, não é isso. Mas é se perguntar, porque quando a gente se pergunta, a gente está valorizando o nosso próprio trabalho interno, o nosso trabalho espiritual, mental, que a gente tá fazendo, né? Porque assim, eu não quero, será que eu quero gastar o meu tempo me aborrecendo, ou ficando chateado, ou ficando mais áspero com a atitude de determinados seres? Porque assim, quando isso começa a nos incomodar, ao ponto de nos tornar áspero, isso significa que a nossa mente, o nosso sistema não está conseguindo lidar com isso. Por alguma razão isso está nos afetando, nos incomodando. Então eu tenho que tentar descobrir o que é que está me afetando, por que isso está me afetando. Mas aí no fundo, a resposta é: isso está me afetando porque a minha mente está dando atenção para isso, a minha mente está valorizando isso. Mas a partir do momento em que eu não dou importância mais para as bobagens que essas pessoas falam, que elas fazem, isso não me afeta mais. Por quê? Porque eu estou focado em mim, não estou focado neles. O outro ponto que você falou é, diante de alguns disparates sociais, de algumas questões que a gente percebe que os jovens estão descambando, às vezes se calar é uma forma de omissão, né? Às vezes a gente precisa falar, às vezes precisa dar pistas, dicas, porque a gente faz parte de uma sociedade e somos responsáveis. Agora, à medida em que você fala, tenta orientar, apontar o caminho e você não é ouvido, você tem que se perguntar, será que vale a pena eu continuar gritando no deserto, falando para quem não quer ouvir? É igual aquela história do Buda, né? Que ele pediu pro discípulo perguntar o que as pessoas queriam. E as pessoas queriam riqueza, queriam fama, blá blá blá, mas ninguém falou que queria sabedoria. Porque assim, na nossa cultura ocidental, muitas pessoas acham que Buda falava para multidões, né? Mas Buda não falava para multidões, falava para poucas pessoas, para pouquíssimas pessoas. E aí o discípulo dele, que via o potencial do Buda, um cara completamente iluminado, ficava inquieto, né? Mas rapaz, o senhor tem que falar para milhares de pessoas, nós temos que ir para o centro da Índia, para os templos, para todo mundo ouvir o senhor e tal. Aí ele fala, olha, mas se as pessoas não querem ouvir a minha sabedoria, eu não posso forçar ninguém me ouvir, né? Agora, nem por isso eu vou deixar de falar, né? Agora, o grande lance da sabedoria é, se você percebe que não está sendo ouvido, e você continua falando e percebe que isso pode ser usado contra você para lhe prejudicar, aí já não é sabedoria, é precipitação, você está se precipitando, né? Então você se recolhe.
Porque o grande lance da espiritualidade não é tentar ensinar os outros, é trabalhar em nós mesmos. Só que eu sei que isso é automático, né? Quando a gente começa a vislumbrar alguns insights diferentes, aumentar a percepção, a gente quer partilhar isso. A gente quer que as pessoas consigam perceber isso, mas eles estão em outro nível, é por isso que eles ignoram. Eles até acham que a gente é idiota, é retardado, é maluco, é esquizofrênico, é não sei o quê. Por quê? Porque são níveis de consciência diferentes. Então, se alguém quiser te ouvir, irmão, a tua sabedoria, porque você é um cara sábio. Ok, estou aqui. Mas se alguém não quiser, ok também, eu estou me trabalhando. Porque quando eu desencarnar, esse meu trabalho interno já vai me ajudar no período de intervalo para guiar a minha consciência. Né? Então eu estou me trabalhando, eu estou conversando com os meus guias, eu estou conversando com meus amparadores, olha, continua me dando insight. E me ajuda a atravessar esses períodos em que muitas das vezes eu tenho dificuldade em lidar. Entende? Não é falar assim, eu quero ser um homem paciente, eu quero ser um homem equilibrado. Nunca diga isso para o universo. Senão você está ferrado. Pessoas que oram assim, eu quero ser paciente, eu quero ser equilibrado, se ferram. Por quê? Como é que o universo vai te tornar paciente? Criando problemas na tua vida. Porque só tem uma forma de aprender a ser paciente, é na prática. Enfrentando provações, enfrentando problemas, e aí é o teste, você vai ter que criar estratégias, ter paciência diante desse processo para vencer. Então não diga que quer ser paciente não, diga assim, me ajude, que flua dentro de mim uma energia, né? Uma energia vigorosa, eu quero ser um ser vibrante para poder continuar vencendo os desafios. Eu quero continuar vencendo, eu quero continuar aprendendo a lidar. Por exemplo, irmão, eu tenho 2 graduações em filosofia, uma em bacharel e a outra é licenciatura. Mas nenhum professor nesses 8 anos me disse o que um guru me disse. Um guru perguntou para mim, como é que a gente se torna um filósofo? E olha que esse guru nunca estudou, hein? Não sabia ler nem escrever. Eu fiquei com vergonha, na verdade, né? Eu falei, rapaz, eu não sei não. Aí ele falou, mas tu não estudou filosofia, tu não é filósofo? Eu falei, não, eu estudei filosofia, mas eu não sou filósofo. E tu estudou quantos anos? Eu falei, 8. E tu não sabe como é que se torna um homem sábio? Eu falei, não, senhor, não sei. Ele falou, então eu vou te dar uma pista. A gente se torna sábio resolvendo problemas. Cada vez que você resolve um problema, que você tem a capacidade de lidar com o problema, sem enlouquecer, sem se perturbar, mas focar sua mente em encontrar uma estratégia que seja menos pesarosa, menos desgastante para lidar com aquilo, para que o dano seja menor possível, a cada problema resolvido você está se tornando um sábio. Quer dizer, aquele cara acabou comigo, irmão. Entende? Porque é verdade, você não precisa ir para uma faculdade de filosofia para se tornar um filósofo, para se tornar um sábio. Você precisa aprender com a vida. Ele está dizendo isso para mim. A vida é teu professor, vai colocar um monte de problema e o que vai te definir entre ser sábio e ser um tolo é justamente a sua capacidade de não fugir da situação, mas encará-la de frente. Se você foge, você não aprende, você não se torna sábio. Se você enfrenta, ainda que você apanhe, mas você tirou uma lição dali. Agora, ele fez uma advertência. Tem que ter cuidado com a arrogância. Porque se você conseguiu resolver aquilo e bater no peito e falar assim, rapaz, eu sou o cara, pode ter certeza que virá um problema muito maior para você provar para a vida que realmente você é o cara. E eu falei, então como é que eu faço essa porra?
Simplesmente, cada vez que você conseguir lidar com uma situação, agradeça o universo pelo auxílio, pela sabedoria e por estar continuando mais um dia nessa jornada, nessa existência, passando por essa existência de cabeça erguida. Agradeça, apenas agradeça. Porque quando você olha para os problemas e olha para o universo com humildade, os amparadores espirituais vão te auxiliar, vão estar mais próximos para te auxiliar, porque você está reconhecendo que sozinho você não consegue. Às vezes você precisa de um colega para te ajudar, e às vezes você precisa de um insight, de um plano, de um ser metafísico para te ajudar. Agora, se você bate no peito como se não precisasse de ninguém, os problemas vão vir cada vez maior para te testar. Quer dizer, pareceu uma bobagem isso que ele falou, né? Mas para mim teve um impacto muito profundo, né? E o mais legal disso tudo é que a gente nunca vai chegar a um ponto de dizer que a gente é o bom. Porque a gente sempre está errando, a gente vai... Porque assim, nós somos humanos, então a gente tem que entender que a gente vai estar errando mesmo, né? Então assim, o fato de você falar que às vezes se aborrece com certas coisas, não significa, irmãos, que você seja errado, ou que você seja fraco, ou que você seja arrogante, não. É como eu falei, principalmente no budismo tibetano, eles falam, olha, você tem que ter paciência com você, não deve se julgar, mas deve se perguntar, por que eu estou agindo assim? Será que vale a pena eu fazer isso? Com amor e com respeito a você mesmo. Porque quando você olha para uma pessoa que está rotando ignorância, você tem que se perguntar, eu quero ser assim também? Não, porque eu já fui. Então veja que isso é tão profundo, Hermógenes, que essa sabedoria tibetana nos diz o seguinte, você tem que aprender a respeitar o portador da ignorância. Mas no fundo a gente não quer respeitar o portador da ignorância, a gente quer dar logo uma surra, né? E falar assim, vai tomar na valsa, vai viver a tua vida com o teu Deus lá, né? E lá se vai poeira, né? Mas isso pode ser uma representação de algum tipo de mágoa não resolvida dentro de nós. Como por exemplo, nós tivemos uma experiência nessa última eleição puramente freudiana, né? A maioria dos brasileiros seguindo um velho de 60 anos, o senhor Jair Bolsonaro, a maioria dos cristãos, tudo reprimido, com a sexualidade reprimida, cheio de ódio, cheio de rancor, arrotando santidade, arrotando salvação sem ter, e começaram a apoiar o ex-presidente, atacando outras pessoas, sendo intolerante, atacando assim de forma violenta, verbal. A gente via assim, quer dizer, isso é um discurso que o Freud falou, que é o mal-estar na civilização, uma sociedade puritana, hipócrita, que não consegue lidar com a própria liberdade sexual, que não consegue ser sincero consigo mesmo, precisa se esconder por trás de uma religião para poder atacar, desrespeitar o outro ser humano. Entende? E aí precisam de um senhor militar, que é o pai, né, o superego ali, para tentar disciplinar aqueles que não andam na linha, para tentar criticar aquelas pessoas que têm uma orientação sexual diferente, que não pensam como eles, entende? Querendo instaurar uma espécie de ditadura do superego. Freud já tinha previsto isso. Por quê? Porque vem reprimindo muitas coisas. Então, em certa medida, você, Hermógenes, é um cara muito mais livre do que a maioria das pessoas da sociedade, entende? Por quê? Porque você usa a ironia para mandar todo mundo se fuder. Em outras palavras, é isso. Entende? Quer dizer, ao mesmo tempo que você se preocupa, ao mesmo tempo que você tem responsabilidade social, mas você de vez em quando manda alguém se fuder e não tem nenhum problema disso. Entende? Porque quando eu posso, eu também mando alguém se fuder também. Porque eu não sou melhor do que ninguém.
Tem momento que eu também tô meio puto e falo, ah, vai se lascar, e pronto, acabou assim, ok, e tá tudo bem. Mas tem determinadas situações em que eu penso, reflito e me calo. Em outras eu me pergunto, será que vale a pena eu gastar minha energia com isso? Aí eu saio fora. Mas, veja, por isso que eu estou dizendo assim, enquanto humano, a gente tem que ser flexível com a gente também, né? Assim, se respeitar, se amar e entender que a gente também tem direito de chutar o pau da barraca. A gente também tem o direito de chutar o pau da barraca e derrubar tudo. Mas não é toda hora também, né? Por exemplo, muitas pessoas não sabem lidar com a emoção porque ficam assistindo muita novela e seriado. Você pode ver principalmente os seriados americanos, quando as pessoas estão com raiva, os adolescentes, os jovens ou adultos, eles vão logo para a cachaça, para as drogas, ou então começam a quebrar as coisas dentro de casa. Quer dizer, isso são um mau exemplo. Em países que não têm acesso à televisão e à internet, eles não fazem isso. O Butão é um dos menores países do mundo, não tem acesso à tecnologia, a nada. É o país que mais cultiva maconha no planeta, mas você não encontra um maconheiro lá. Você não encontra uma pessoa que está depressiva lá. Você não encontra uma pessoa lá andando num Porsche. É um país extremamente pobre. Mas é uma questão cultural. Então nós temos uma outra cultura. Agora, claro, Hermógenes, que dentro da nossa cultura que é maçante, que cobra tanto a gente, se elevar é um desafio. Se dedicar todo dia a nós mesmos é um desafio. Por exemplo, eu falo assim, ó, se você meditar 5 minutos por dia, você vai ver o que vai acontecer. Eu falando parece fácil, né? Parece uma bobagem. Você fala, 5 minutos eu passo mijando no banheiro. Mas coloque um propósito de meditar 7 dias na semana, 5 minutos, para você ver como é que vai ser o desafio. Diga para você mesmo a partir de hoje, quando for dormir, olha, a partir de hoje, antes de dormir todo dia, eu vou levantar a mãozinha para cá, porque tem as terminações nervosas aqui, é para diminuir a ansiedade. Ó. Vou baixar aqui no meu joelho, fechar os meus olhos, vou começar a respirar, respiração 7x4. Então eu inspiro, 4x7, né? Inspiro em 4 segundos, seguro 3 segundos e solto em 7. E põe um relógio para despertar. Quando der 5 minutos, acaba. Você vai ver a dificuldade que é. O cachorro vai gritar, o gato vai falar, o menino vai berrar, a energia vai faltar, vai dar uma coceira na cabeça, vontade de cagar, de ir no banheiro, a coluna dói, tô sem fôlego. É uma moagem doida. Mas você fica lá. Quando termina, aí você se agradece e agradece o universo. Obrigado. Aí você fala assim, mas eu nem meditei, eu só fiquei lá, minha cabeça estava em outro lugar. Não interessa, você cumpriu com o seu objetivo. Você cumpriu. Eu não sei o que pensar. Pensa nos teus amparadores. Pensa em tudo aquilo que você já conquistou nessa vida. Freud, eu sempre cito isso, Freud sempre disse, a única pessoa que você deve se comparar nessa vida é com você mesmo no passado. Olhe de onde você saiu e olhe quem você é hoje. Se você perceber que, olha o Freud falando, o velhinho de 80 anos dizendo, se você perceber que você está muito melhor do que você era 20 anos atrás, então você já tem motivo para se abraçar, para se dar um beijo, para se elogiar e dizer, olha, você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. Aí o Freud continua, e se o seu superego disser para você, você tem um monte de erros que você já cometeu, aí o Freud disse, os erros que se fodam. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que você tem que valorizar os seus acertos e não os seus erros. Né? Então isso é muito legal. Gente, olha, o nosso horário já acabou, passou 14 minutos e nem deu de a gente falar dos Guarani, né? A cultura Guarani, Tupi-Guarani. Mas no próximo encontro,
nós vamos falar sobre eles, vou tentar falar mais rápido, que é para a gente entrar para falar sobre a questão do luto. Porque se a gente está falando da morte, a gente precisa falar assim, a gente pode lidar com a nossa morte. Mas como é que a gente lida também com a morte dos nossos entes queridos? Porque também é uma coisa. Uma coisa é eu aceitar a minha própria finitude, outra coisa é eu aceitar enterrar um ente querido. Que é uma coisa que também exige um preparo. Né? Quer fazer uma fala, Mazé? Fique à vontade. Eu só quero fazer um elogio. Aula formidável. Ah, muito obrigado, Mazé. Eu que agradeço a paciência de vocês. Agora, da próxima, que me interessa muito, a questão do luto. Ok. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Na próxima a gente vai ter 2 temas para trabalhar ainda, né? Que é nós vamos falar um pouquinho sobre a Tupi-Guarani. É porque assim, eu vou tentar me controlar, porque vocês percebem que se eu começar a falar muito assim, me empolgar, eu começo a viajar, né? Por exemplo, hoje eu já tinha pensado aqui na minha cabeça, eu vou falar sobre a cultura mexicana, eu vou falar sobre o Japão, como é que eles lidam com a morte, eu vou falar como é que o pessoal de Gana lidam com a morte. Tava viajando um monte de coisa aqui. Mas se eu for viajar, descambar para isso aí, a gente não acaba nunca, a aula vai terminar amanhã. Mas eu vou me reservar apenas a cultura Tupi-Guarani, comentar na próxima aula, para a gente entrar nessa questão do luto. E aí, se na próxima aula não der para a gente terminar, aí a gente continua na outra. Porque eu acho que, como nós somos terapeutas, eu acho que para a gente é importante falar sobre isso com calma, tirar dúvidas, ouvir comentários, até porque isso faz parte da clínica, né? E quem sabe a gente não pode até marcar um momento para fazer um exercício prático do luto, né? Alguém vai ter que morrer para a gente fazer a simulação. Se você quiser, Mazé ou a Gildete, a gente vai fazer, né? E a simulação e tal. Mas quando eu falo morrer, não é no sentido literal, né? Claro, que a gente não morre, mas é um ensaio cognitivo, né? Para que a pessoa perceba como é que é desapegar do ente que se foi. Na terapia do luto é preciso fazer isso. Porque quando a pessoa não vive o luto, ela fica presa àquilo e às vezes ela acha que superou. Ela fala, não, eu não quero falar sobre isso, eu não quero deixar isso pra lá. Mas o que a pessoa faz? Boa parte delas ou mergulha nas drogas, na bebida, ou mergulha no trabalho. A pessoa sai do trabalho, vai pra academia, sai da academia, vai pegar o filho na escola, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que. O que é isso? Fuga. Fuga para não lidar com o sofrimento. E só que às vezes a pessoa não tem consciência dessa dimensão, né? E a gente nem deve julgar a pessoa, porque realmente é uma situação que a pessoa está passando, a pessoa é tão infantil ainda mentalmente, que ela não consegue perceber que ela está só colocando para debaixo do tapete e não falando sobre isso, e não fazendo a terapia do luto. Porque fazer a terapia do luto não é só passar pelas 5 fases do luto, mas existe, como eu estava falando para vocês, um exercício prático, né? Para que a pessoa possa fazer ali um ensaio cognitivo e desapegar daquele sentimento. Quando eu falo desapegar daquele sentimento, não é desapegar do sentimento de amor que a pessoa tem pelo aquele que se foi, mas é se desapegar do apego egoísta pela dor. A maioria das pessoas que estão em processo de luto, eles não têm consciência de que a recusa em fazer o processo do luto é justamente porque aquele sofrimento, aquela lembrança que traz o sofrimento para a pessoa é a única coisa que sobrou. Ela acha que é isso, ela não tomou consciência de que isso é a única coisa que sobrou e ela não quer desapegar, não quer deixar aquilo embora. Porque ela acha que se ela deixar aquele sofrimento embora, ela vai esquecer aquele seu ente que foi. Mas não, o processo é inverso.
você mantém, você preserva o amor, aquele sentimento, aquela boa lembrança, e permite ir aquele sofrimento. E aí, quando você desapega do sofrimento, você consegue sentir amor ainda por aquela pessoa, consegue ter aquela boa lembrança sem sofrer. Aí você fala assim, mas a pessoa não pode ficar triste porque aquela pessoa se foi? Pode! Ela pode revisitar aquele momento, mas é mais ou menos assim. Ela revisita ali 10% e 90% vai embora. É de valorização, ela sai dali, né? Só um pouquinho aqui, deixa eu... Vocês estão me ouvindo, mas ainda? Judete? Então, né? É porque eu... Então, vejam só. Mas assim, a gente vai falar depois, tá? Eu quero só agradecer vocês pela participação. Eu acho que é sempre bom a gente poder conversar com calma. E sempre lembrar, gente. Quando você estiver muito estressado, se pergunte: por que eu estou com tanta raiva? Por que eu estou tão impaciente comigo? Aí você fala assim: ah, Elisia, mas eu não estou impaciente comigo, eu estou impaciente com uma pessoa que eu estou querendo, enforcar aquela miséria. O senhor não sabe a terça parte da missa. Não, não é a pessoa, é a gente. A pessoa só dispara um gatilho que a gente não queria olhar. Freud nos ensinou isso. O outro só aponta o caminho. E o nosso corpo diz: olhe para isso. Senhoras e senhores, boa noite. Beijo no coração. Semana que vem a gente se encontra. Até a próxima. E continue se amando, se abraçando, se elogiando, fazendo a terapia do espelho e sendo flexível consigo mesmo. E se chegar um momento que você quiser explodir, quiser mandar todo mundo ir para casa do caralho, mande, mas mande com classe mesmo. Jogue tudo fora, mas não é só um pouquinho não, gente. O problema é que quando a gente quer fazer um barraco, a gente só faz a metade do barraco. Aí o restante da energia fica represada. Aí fica o mês todinho sofrendo. Não, se é para fazer o barraco, mas faz, joga tudo para fora. Se for para ser preso, vai preso. Eu vou lá visitar vocês na delegacia. Eu vou no presídio, a gente faz terapia lá, faz uma vaquinha, paga um advogado. Vocês voltam para cá e aí vão se equilibrar novamente e aí o barco continua, tá bom? Tchau!